primeiro mandamento. O primeiro pecado de Adão foi o único pecado no Antigo Testamento, o de não amar a Deus. Watchman Nee. Minha esposa e eu, desde bem cedo, ensinamos nossos filhos a amarem ao Senhor acima de todas as coisas. De tanto ouvirem a máxima, Deus vem antes de tudo, eles incorporaram a mensagem. Não poucas vezes os dois nos surpreenderam com respostas práticas e desconcertantes. Um dia, como quem imita um fisiculturista, fiz pose de fortão e perguntei ao mais velho Israel: quem é o cara mais forte do mundo? Jesus. Quase que não deu tempo de eu terminar a minha pergunta. Sim, sem graça, por não ter alcançado o objetivo, disse-lhe: sim, mas e depois de Jesus? Ah, depois de Jesus é você, papai. Não satisfeito, decidi tentar de novo outro dia e com outro alvo. Ajustei a mira e disparei a brincadeira em direção a Lissa, nossa caçula. Quem é o pai mais lindo do mundo? Deus! Ela nem titubeou. Mas e depois de Deus? Ah, bom, depois de Deus, você, né, papai? Se você perguntar aos meus filhos quem é a pessoa que eles mais amam, a resposta será Deus. Foi assim quando crianças e hoje, depois de crescidos, não será diferente. Fico muito feliz, pois vejo que amadureceram conservando valores corretos. Israel e Lissa estão firmados sobre o que é mais importante. É por isso que você vai encontrar nessas páginas um prumo que não apenas alinhou meus filhos, mas tem ajustado meu próprio relacionamento com o Pai Celeste. Primeiro foram gotas, então já possuía água suficiente para encharcar. Hoje talvez eu já possa mergulhar, porém a consciência é de que ainda há um oceano à minha frente. A primeira lição dessa escola é central. Não basta dar a Deus certa atenção. Ele quer toda a atenção. Ele espera de nós o amor total. Tal verdade precisa atravessar o nosso coração até o último dia. Vale lembrar que enquanto o Senhor não for a pessoa mais importante, o que há de mais valioso, também não será possível alcançar aquilo que Ele espera, ou seja, será impossível viver plenamente a sua vontade. Na Bíblia, esse princípio permeia histórias como a de Abraão, a quem Deus pediu um sacrifício escandaloso, o do próprio filho, Isaque, o esperado filho da promessa. O Senhor espera ocupar de fato o primeiro lugar sempre. Ninguém pode ocupar tal espaço, nem mesmo aqueles a quem mais amamos neste mundo. A primazia é devida a Deus e somente a Ele. Isso é evidente nos ensinos do Senhor Jesus registrados nos Evangelhos. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37.
Cristo enfatizou: devemos amar a Deus mais do que qualquer pessoa. Acima de tudo, nada nem ninguém deve ocupar essa cadeira. O lugar é reservado exclusivamente, plenamente para Ele. Primeiro e principal: amar ao Senhor não é uma opção para a vida cristã, é condição. Amar ao Senhor é um mandamento e deve ser admitido como tal. Além disso, sua posição entre os demais precisa receber destaque. Trata-se do primeiro mandamento. No Antigo Testamento, é ele que encabeça os 10 mandamentos, revelados a Moisés. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus confirma essa prioridade. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 28 ao 31. Nas versões Nova Almeida Atualizada e Almeida Revista e Atualizada, em vez de primeiro, o termo utilizado é principal. A Nova Versão Internacional traduziu por o mais importante. A palavra empregada no original grego é protos, e seu significado, de acordo com Strong, é primeiro no tempo ou no lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas, primeiro na posição principal. A expressão era utilizada para indicar influência e honra, ou a posição de chefe. Observada a origem linguística, é possível ampliar a interpretação do texto bíblico. Amar a Deus é o primeiro e também o principal mandamento. Vemos que tanto a pergunta do escriba como a resposta de Jesus apontam uma ordem de importância. Assim sendo, surge a pergunta: destacar um mandamento não diminui os outros? A resposta é não. Entretanto, as Escrituras deixam claro que o cumprimento do mais importante influencia a prática pelos demais. Jesus foi direto ao cerne do ensino bíblico: o amor. Por quê? Porque há algo extraordinário em amar. Antes de tudo e todos, Deus pede que o amemos, e não é por acaso. Sem amá-lo, não encontramos a fonte inesgotável do próprio amor, a qual também permite amar verdadeiramente ao próximo. Deus é amor. Você entende a profundidade disso? Sem que nos misturemos com Ele em íntima comunhão, não teremos recursos nem condições para amar outra pessoa. Precisamos do amor para amar. Judith Sheets, em seu livro O Meu Maior Prazer, fala acerca disso. A nossa ligação com Ele afeta tudo, inclusive todos os outros relacionamentos. Deus é amor e conhecê-lo desperta amor em nós, tanto por Ele quanto pelos outros. Quanto mais nos conectamos a Deus e a sua natureza amorosa, melhores amantes seremos para as nossas famílias, amigos e semelhantes. Ainda mais no texto de Marcos, que me impressiona. Deus não somente pede que o amor seja de coração, alma, entendimento e forças, mas define a intensidade de todo o coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ele se manifestou tremendamente exigente. Não deseja de nós amor parcial. Nada o satisfaz a não ser o amor total, pleno, isso é, cada parte aplicada completamente em amor. Eis a razão pelo qual o dever de amá-lo em intensidade total constitui o mais importante. Seu cumprimento motiva e impulsiona a obediência dos demais mandamentos. Se o amamos com tudo que somos, isso quer dizer que todo o nosso ser está entregue em amor. Coração, alma, entendimento, forças, tudo e não só uma porção. Então siga o raciocínio. Se não há nenhuma parte de nós que não esteja amavelmente rendida, que parte de nós recusará obedecer-lhe? Vamos caminhar nessa lógica mais um pouco. Se todas as partes do nosso ser o amarem, todas também desejarão agradá-lo. Todos almejarão satisfazer a vontade do amado. Uma a uma, todas se entregarão à obediência, não por obrigação, não por religiosidade, mas por amor. Não significa que não pecaremos nunca mais. Contudo, o amor a ele será combustível ao arrependimento, impulso à mudança, motivo de uma busca constante pela obediência, como estilo de vida. Amar a Deus de todo o coração leva-nos à transformação. No primeiro e principal mandamento fica clara qual é a expectativa do Pai Celeste quanto ao nosso relacionamento com Ele. Não somente o que devemos fazer, mas como. Não é só amar, mas amar intensamente, completamente, de todo o nosso ser. É sobre esse fundamento que a nossa casa espiritual deve ser erguida, tijolo por tijolo, ou melhor, obediência por obediência. Se esse amor total for a base, que belo edifício levantaremos. Maldição na igreja. Há uma maldição que assola muitos na igreja de Jesus Cristo. Faço essa afirmação ciente de que se trata de um assunto controverso. Alguns questionariam: você não sabe que Jesus já se fez maldição em nosso lugar para nos livrar da maldição e dar-nos a bênção? É fato que Cristo se fez maldição por nós para que recebêssemos a bênção. Gálatas 3, do 13 ao 16. Contudo, isso não significa que não haja mais maldição, ou que alguém que nasceu de novo não possa estar debaixo do efeito dela. Note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham mais domínio sobre nós. Romanos 6,14. Porém, pecados continuam a existir e ainda é possível pecar. O que a obra da cruz determina é que o pecado não precisa mais nos governar. O que também vale para a maldição. Podemos exercer domínio em vez de sermos dominados. A realidade posicional em Cristo não é de cumprimento automático, tampouco anula a existência de maldição. Uma das provas é que o Novo Testamento ainda fala dela, citando gente que, distintamente de quem frutifica e é abençoado, está perto da maldição. Hebreus 6,8. Mesmo ciente de que Deus nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1,3, e que essa é a nossa posição de direito, afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir plenamente da sua herança. Por quê? Porque quando quebram um princípio divino, acionam contra si mesmo uma lei estabelecida na palavra de Deus,
De que princípio tratamos aqui? Do amor. Enquanto não entenderem e praticarem o poderoso princípio do amor, não haverá confissão nem de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina. Quando não oferecemos a Deus o amor devido, estamos em rebeldia ao seu primeiro e maior mandamento. Observe o que Paulo afirmou: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. O dicionário Vini apresenta anátama como o equivalente grego à palavra sharem, que no hebraico do Antigo Testamento significa consagrado à destruição, amaldiçoado. Também enfatiza que os exemplos de uso no Novo Testamento apontam sempre para a maldição. Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, comenta que originalmente essa palavra indica uma oferta votiva apresentada no templo. O autor ainda acrescenta: tal vocábulo veio a indicar algo que uma deidade podia ou aprovar ou amaldiçoar. Daí veio significar um objeto de maldição. Para completar, temos a definição do grego anátema, segundo o léxico de Strong: algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado, especificamente uma oferta resultante de um voto que, depois de ser consagrada a um deus, era pendurada nas paredes ou colunas do templo ou colocada em algum lugar visível, algo dedicado a Deus sem a esperança de recebê-lo de volta, referindo-se a um animal doado para ser sacrificado. Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição, uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústia. Em suma, não há como amenizar essa interpretação. Há muitas pessoas nas igrejas que não entendem o porquê de não alcançar aquele lugar de completa realização em Deus. Fazem tudo o que lhes mandam, todo tipo de campanhas e receitas milagrosas, mas ainda não conseguem encontrar uma vida plena de bênçãos. A verdade é que uma maldição as mantém cativas a tristezas e angústia. Consequência de um pecado, a falta de amor ao Senhor. Total e pleno. Se há um contraste enorme com o primeiro e principal mandamento, logo é inadmissível na vida de qualquer discípulo de Cristo. Na mesma obra citada anteriormente, Chaplin transcreve um pensamento atribuído a John Short. Perceba a seriedade para com o dever de amar ao Senhor. Tal total era o seu próprio amor e sua devoção de todo o coração a Jesus Cristo que ele, Paulo, não podia tolerar qualquer coisa menos entre os crentes professos. Vinha ele insistindo por toda esta epístola que um grande amor a Cristo deve ser expresso mediante uma vida cristã coerente a esse amor. Sabia o apóstolo que somente assim o evangelho cristão poderia ser recomendado ao mundo de sua época. Um mundo que precisava ouvir desesperadamente o evangelho. E essa é a verdade em todas as épocas. Para o devotado apóstolo Paulo, tudo quanto ficava aquém dessa lealdade se assemelhava a tratar ao Senhor com desprezo. A incoerência em um crente professo levaria a causa do cristianismo a sofrer derrisão por parte da comunidade pagã que desejavam conquistar. Bênção versus maldição. As Escrituras Sagradas mostram claramente que são escolhas que determinam bênção ou maldição sobre a nossa vida.
Ao conceder-lhe livre-arbítrio ao homem, Deus também o conscientizou acerca dos resultados desse direito. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, e vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30:19. A mensagem bíblica é clara. Há dois caminhos: vida e bênção, ou morte e maldição. Quem escolhe? O homem e não Deus. Da parte dele há o conselho. Escolham a vida, porque o caminho de bênção é a escolha certa. Mas como escolher a vida e, consequentemente, bênção? Optando por obedecer aos seus mandamentos. Observe o contexto no qual está inserido o conselho divino pela vida. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. A obediência produz bênção, e a desobediência produz maldição. Um pouco antes Deus já havia dito: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Todas as bênçãos citadas no capítulo 28 de Deuteronômio seguiriam o povo de Deus caso houvesse disposição de andar sob os mandamentos do Senhor. Contudo, se decidissem não obedecer, então seriam perseguidos por maldições. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Deuteronômio 28, 15. A bênção é uma intervenção divina que nos leva a experimentar coisas melhores, que estão além do que conseguiríamos com as nossas próprias forças e capacidade. Pense em sua vida como uma lavoura. Há um potencial de produção que é natural. Consequência de lavrá-la com os recursos naturais disponíveis, com a bênção divina, é possível obter resultados muito melhores que desafiam o plano natural. Por outro lado, a maldição é o juízo divino que permite a ação maligna, ou seja,
Seguindo a mesma analogia, a lavoura fica muito mais sujeita a perdas e prejuízos. Uma vez estabelecido o fundamento de que a escolha do homem pela obediência leva à bênção e pela desobediência à maldição, olhemos mais uma vez para o princípio de amar ao Senhor. Como mandamento da palavra de Deus, primeiro e principal, é correto constatar que se desobedecer-lhe implica maldição. Como bem disse Paulo, quem não ama ao Senhor seja anátema ou amaldiçoado. Vivemos dias de grande colheita espiritual, em que milhares se convertem ao Senhor, além de novas igrejas plantadas em número impressionante. As já estabelecidas crescem cada vez mais. Satanás já não pode mais deter o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. Assim, ele pode manter-nos sob maldição. As igrejas estão cheias de pessoas que apenas correm atrás de uma bênção, mas não cultivam o amor ao Senhor em seu coração. São aquelas que aceitam facilmente um conselho da mulher de Jó de amaldiçoar a Deus e morrer. Assim que percebe que não foram abençoados ou atendidos em suas demandas. Tanto o grande avivamento que esperamos, como as tremendas bênçãos decorrentes dele, depende de uma nova atitude da igreja com relação à forma de buscar ao Senhor. Passo agora a mostrar tal verdade por meio de princípios bíblicos. A maior parte do restante deste capítulo foi extraída e adaptada de outro livro de minha autoria, A Outra Face dos Milagres. Quando Deus se torna um amuleto. Lemos no capítulo 4 de 1 Samuel que a Arca da Aliança foi tomada. Naquele tempo, um dos netos de Eli foi chamado de Ícabo, que significa foi-se a glória de Israel. O símbolo por trás do nome, é claro, aquela foi uma geração que perdeu a presença de Deus. A decadência foi tanta naquele período que os filhos de Eli chegaram a ponto de se prostituírem na entrada da casa de Deus, o templo, o que não ficou impune. Por pecarem gravemente contra o Senhor, também foram julgados por ele. Com o assalto à arca, todo o povo encontrou-se privado da presença divina, sem acesso à glória de Deus. Por que uma história assim foi registrada nas Escrituras? O apóstolo Paulo diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios 10, 11. A resposta é que há uma lição a ser extraída. A atitude da geração de Eli tornou-se modelo do que nós não devemos fazer. Estamos diante de um exemplo a não ser seguido. Mas por que aquela geração perdeu a presença de Deus? Onde ela falhou? Os registros são de que havia descaso dos sacerdotes para com a presença de Deus em Siló, onde estava o tabernáculo. Não havia interesse pela casa do Senhor, por buscar sua face, tampouco por adorá-lo devidamente. Contudo, nas dificuldades recorriam a Deus. Essa foi a falha. A busca era egoísta, somente na hora do caos. A geração de Eli quis fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria todos os seus problemas. Vamos detalhar a história. Israel saiu à batalha e encontrou a derrota diante dos filisteus. 1 Samuel 4, de 1 a 3. Com medo de outro revés, o povo mandou buscar a arca de Deus. Isso revela tanto a falta de liderança quando o povo é que decide o que deve ser feito,
como também a mentalidade coletiva de descaso para com a presença e a glória do Senhor. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. 1 Samuel 4, do versículo 4 a 8. Note que até os filisteus ficaram com medo da arca. Isso porque eles, gentios, pagãos, acreditavam na força dos amuletos. Tudo indica que os filhos de Israel haviam adotado tal forma mundana de pensamento. Para aquela geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador e sustentador de todas as coisas. Já não era o Salvador do seu povo. Já não era aquele que é digno de honra e glória. O templo estava desprezado em Siló. As pessoas não se dirigiam à presença para reverenciar ou para declarar o seu amor, ou para confessar confiança e dependência. Lembravam-se de Deus exclusivamente nas horas do aperto. Pior ainda, mesmo em necessidade, a busca não era pela presença dele, mas pelo poder do amuleto. Ordenaram que fosse trazida a arca para que o problema cessasse. Os que fazem de Deus um mero resolve-tudo não se dão ao luxo de buscá-lo, porque desejam somente a magia, a mágica do amuleto. Em décadas de experiência pastoral, conheci muitos que não priorizaram a presença do Senhor. Quando convidados aos cultos, nunca podem, porém, basta chegar qualquer situação difícil e já começam a ligar para saber se eu posso orar com eles. De preferência em sua casa. Quando chamados a cultuar ao Senhor e render-lhe glória, não querem. Já quando os negócios vão mal, pedem oração. E não me refiro ao não convertido, de quem não se pode esperar esse tipo de comportamento. Difícil é entender quando provém de um cristão mais antigo na fé. Devemos adotar uma postura de temor ao Senhor, em vez de tratá-lo como um empregado. A motivação da busca não pode ser como a da geração de Eli, que não almejava nada senão o lucro. Deus não é um resolvedor de encrenca. Manter um relacionamento com Ele sobre tais motivos traz juízos. Perde-se a presença e não há perda maior do que essa. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobreveio. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudaram disseram: não tema, porque você teve um filho varão. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam morrido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, 10, 11, 19 ao 22. A perda da glória foi tão terrível que a nora de Eli pareceu sofrer mais com ela do que com a morte do seu sogro e do seu marido. Na verdade, mais do que com a própria morte, que estava prestes a acontecer. Aquela mulher deu o nome ao filho em lamento pelo assalto da arca e não pela tragédia que aconteceu na sua família e sua vida. Declarou ao mundo de forma definitiva qual havia sido a grande perda do povo de Israel. Hoje a igreja vive sobre o mesmo perigo. Ao deixar de adorar ao Senhor pelo que Ele é e para buscá-lo apenas pelo que Ele faz, corre o risco de estar parecida com qualquer seguidor de Satanás. Não, você não leu errado. O diabo não possui seguidores pelo que ele é, pois ele nada é. Quem se pactua com ele ou faz troca de algo, fama, fortuna e outras coisas pelas quais pagam com sua própria alma. Contudo, não vêem em Satanás nenhum atrativo. O que atrai é a sua proposta e não a sua pessoa. E qual é o modelo bíblico de busca correta aprovada pelo Senhor? Qual padrão de relacionamento com Deus deveríamos seguir? Embora a mulher de Jó tenha sugerido que o marido amaldiçoasse a Deus e morresse, ele, por sua vez, agiu diferente. Posteriormente, Jó declarou o seguinte: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Que declaração profunda e profundamente baseada em quem o Senhor é. Mesmo que ele, além de não fazer nada para socorrer o seu servo, Deus ainda decidisse matá-lo, hipótese não tão razoável, para Jó, o Senhor continuaria sendo nada mais nada menos que a sua única esperança. É como se ele dissesse: não importa o que o Senhor faz por mim, mas quem o Senhor é. Mesmo que meus pedidos não sejam atendidos, mesmo que eu morra, Deus, tu serás para sempre a minha única esperança, meu único Deus, meu único Senhor, o meu único. O reino de Deus precisa de mais Jós, mais daqueles que o desejam e decidem buscá-lo pelo que ele é e não somente pelo que ele faz. Isso não quer dizer que é errado buscá-lo, buscar o que o Senhor pode fazer, mas sim que não se deve abandonar a ênfase em buscá-lo pelo que ele é. Amá-lo antecede em prioridade qualquer bênção. Buscar a pessoa vem primeiro em sua face, antes de suas mãos. Seus pés antes de seu movimento. Seu coração antes de tudo. O irmão Lawrence, francês do século XVII, conhecido pela ênfase em constantes esforços em levar outros cristãos a entenderem o que é permanecer na presença de Deus, afirmou em uma de suas cartas: o amor da maioria das pessoas pelo Senhor para em um estágio bem superficial. A maioria das pessoas ama a Deus por causa das coisas tangíveis que Ele concede a elas. Os amo por causa do seu favor. Você nunca deve parar nesse nível. Independente do quanto as misericórdias de Deus forem preciosas para você. Logo depois ele arrematou a ideia com esta simples e ao mesmo tempo profunda conclusão: o Senhor não está fora de você, derramando favores. Ele está dentro de você,
Busque-o no seu íntimo e não em outro lugar. A geração de Davi. A geração do rei Davi distinguiu-se enquanto o povo dos tempos de Eli perdeu a presença do Senhor. Davi fez de tudo para resgatá-la e conseguiu. A arca voltou ao território de Israel. A primeira coisa que vem à mente ao falar de Davi é a adoração, e não é à toa. Ele experimentou o que Deus podia fazer. Matou um leão e um urso porque o Senhor estava com ele. Derrotou Golias, o gigante, porque o Senhor estava com ele. Venceu inimigos na guerra porque o Senhor era com ele. No entanto, ainda que sendo prova do alcance do poder divino, tornou-se conhecido pelo louvor. Davi sabia que o relacionamento com Deus precisava ser muito mais do que uma busca por livramentos e bênçãos, mas uma entrega, uma adoração. Essa postura é constante em seus salmos. De clamores à expressão de devoção, ele compôs diversas canções de amor ao seu Deus. Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus por quem Ele é. Faço um convite para você, use a sua imaginação e ouça a voz de Davi e outros salmistas. As palavras de adoração escritas por eles ecoam há séculos. Imagine que hoje, peço uma licença poética para datar a eternidade, segundo padrões humanos. Esses compositores se encontrassem lá no paraíso e criassem um medley exclusivo, feito para esse exato momento, com que o objetivo de despertar em você seja adorá-lo. Construa cenário mentalmente, então escute-os adorá-lo. Deixe que as palavras movam seu coração, porque este é o exemplo a seguir. Este é o tempo de vida, é o tipo de vida que deve inspirar a você e a mim. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpo. Quero acordar a alva, render-te graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado na cidade do nosso Deus. Oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, o Senhor, porque é bom. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir a tua ira? Pois até a ira humana há de louvar-te, e dos resíduos das iras te cinges. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e
Deus meu, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Deus é o Criador de todas as coisas, que sustenta tudo que existe apenas com a sua poderosa palavra. Apesar de tão perfeito, reduziu-se até caber em um corpo humano para identificar-se com a humanidade. Pagou um preço alto para oferecer a graça a uma multidão de pecadores que não mereciam nada além de desgraça. Ele é amoroso e benigno, ele é próximo e não distante, humilde, ainda que o mais poderoso. Ele é o único realmente digno de honra, glória e adoração plena. Ele merece culto, reverência e devoção por toda a eternidade. Diante de quem ele é, encarando suas características, fica a pergunta: como renegá-lo a um supermercado ao qual nós nos direcionamos periodicamente apenas para apanhar algo, comprar algo? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque as suas atitudes agradaram ao Senhor. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido perfeito. Ao contrário, a Bíblia mostra com clareza falhas e erros do rei de Israel. Porém, arrependido, manteve um firme relacionamento com Deus. Maior que seus erros também, e também maior que suas conquistas, que não foram poucas. Derrotou inimigos para apropriar-se da terra prometida, que nunca havia sido conquistada e ocupada em sua totalidade. Além de introduzir o ministério de louvor e música no tabernáculo, você percebe que até as suas realizações Davi mostrou que estava empenhado em fazer a vontade de Deus e agradá-lo? O pastor de ovelha erguido ao maior posto de autoridade conseguiu entender o que o Senhor queria para aquela geração. E foi por isto que se empenhou, não para si, mas para ele. Não queria fazer sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. É fácil detectar na história de Davi e em seus salmos esse anseio por quem Deus é, muito maior do que a expectativa por aquilo que ele poderia fazer. Isso porque o rei Davi foi, antes de tudo, um adorador. O filho que nasceu do adultério de Betseba adoeceu. Davi então buscou uma bênção, sua cura. Ela não veio porque tratava-se de uma consequência de pecado. Contudo, quando a criança morreu, o rei não se revoltou contra Deus, nem entrou em luto. A Bíblia diz que ele se lavou, mudou de vestes e foi adorar ao Senhor no tabernáculo. Em seguida, encerrou o jejum e comeu. Muitos teriam se voltado contra Deus. Ora, não houve busca? Não houve oração? Não houve jejum? Então por que o Senhor não respondeu? É bastante óbvio o caminho do engano aqui, que enreda com facilidade muitas pessoas. Davi não. Por quê? Porque ele sabia que antes de atentar para o que o Senhor faz, devemos atentar para quem Ele é. Ao mesmo tempo que Ele é perdoador, Ele também é justo. Ou seja, nunca erra. Olhando para o justo e não para a tragédia, entendeu que não havia motivos para questionar. Deus não errara. Naquele momento dificílimo, Davi foi adorar, reconhecendo e exaltando quem Deus é. Repare também no relato de como Davi trouxe de volta a arca do Senhor. E avisaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor
Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levava a arca com júbilo ao som de trombetas. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e uvas passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Além de demonstrar temor e reverência ao sacrificar os bois, carneiros e a cada 6 passos, Davi fez daquele dia um dia de festa. Os israelitas ofertaram, cantaram, dançaram, comeram, pois a presença do Senhor voltara a eles. Isso revela que Davi conseguiu comunicar a grande parte daquele povo, não apenas a importância de cultuar ao único digno de todo louvor, mas fazê-lo com alegria. O rei conduziu o povo a dar devida importância à presença da arca e demonstrar isso com júbilo. Naquele episódio de adoração intensa, Davi chegou a violar as leis de etiqueta real, descobrindo-se diante do povo ao dançar. Sua esposa Mical criticou a sua extravagância. Fica clara a posição dela, interessada somente no que Deus faz e não em quem Deus é. O resultado não podia ser diferente. Por não conhecer quem ele é, Mical não chegou a provar do que ele podia fazer. Ficou estéril até o dia da sua morte. Davi não buscava de modo interesseiro, nem se preocupava somente consigo mesmo, mas colocava o Senhor à sua frente. Suas atitudes mostravam que, diferentemente da geração apóstata de Eli, ele tratava o Senhor como Deus e não como um mero amuleto. Em primeiro lugar, a história e as palavras do mais famoso rei de Israel destilam amor e dedicação e rendição ao Senhor, e não ganância. Ainda que tendo provado muitas bênçãos, manteve o desejo por um firme relacionamento com o abençoador. Em primeiro lugar e acima de tudo. O interessante é que quem aprende a maneira certa de achegar-se a Deus também experimenta uma vida marcada pelo que ele faz. Trata-se de consequência, porque ele é galardoador do que os buscam. Hebreus 11:6. Recompensar é a parte de quem ele é. Galardoar é traço do seu caráter. É impossível buscar o abençoador e não ser abençoado. Você busca quem ele é e ele se manifesta. Ele mostra os seus atributos. Isso significa que a reverência ao Senhor é o meio correto pelo qual provamos milagres e manifestações maiores. A grande questão é não inverter a ordem. Amar vem antes. Amar vem antes. No livro A Nuvem do Não Saber, o autor anônimo nos adverte: eleve o seu coração a Deus com uma leve comoção de amor. Tenha-o como alvo e nenhum dos seus bens. E a nenhum dos seus bens como alvo. Além disso, procure não pensar em nada a não ser no seu próprio Deus, de modo que não se fie no seu entendimento, tampouco na sua vontade, mas só no próprio Deus. Eis a obra da alma que mais lhe agrada. Devemos manter o foco na busca e no reconhecimento de quem Deus é. Assim, o que Ele faz, uma inevitável consequência, terá o seu lugar em nossas vidas. O problema é que temos uma cultura de não valorização da presença divina.
Muitos erroneamente definem o tempo de adoração em um culto com mera preparação para a palavra. Já é a hora de a igreja entender que se trata de muito mais do que isso. A música na igreja possui um só objetivo: louvar e adorar a Deus e não ao homem. Aquele que é digno e não a criatura. E ele merece expressões de exaltação, louvor, elogios e muito mais. Não se trata de entretenimento à carne humana, mas de rendição. Diz respeito a valorizar a sua presença. Ainda mais surpreendente é experimentar a resposta do Senhor. Ele vem quando é adorado. Tanto na celebração coletiva, como na devoção pessoal. Temos na adoração uma das grandes chaves para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Ao honrá-lo pelo que ele é, experimentar o que ele faz é consequência natural. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Tiago 4:8. É impossível adorar ao Senhor sem provar a sua ação. Nós damos um passo em direção a Ele e Ele caminha até nós. É uma lei de reciprocidade. À medida que nos aproximamos do Senhor em amor e exaltação, a sua presença também vem ao nosso encontro. Como bem ensinou Davi, é em louvor intenso que se traz a arca, a presença de Deus. Não tenha dúvida, os milagres acontecerão quando tivermos a presença do Senhor conosco, ainda que não estejamos necessariamente buscando por eles. Entretanto, acima de tudo e de todos, que o amado tenha a primazia. Encerrarei esse capítulo citando Tozer. O Dr. Simpson escreveu em seu famoso hino: "Antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes eu queria seus dons, agora eu quero apenas Ele mesmo." Esta é a doutrina básica da vida cristã profunda. É a disposição para permitir que o próprio Jesus seja glorificado em nós e por meio de nós. É a disposição para deixar de tentar usar o Senhor para chegar aos nossos fins e permitir que Ele opere em nós para a sua própria glória. Este é o tipo e o único de reavivamento pelo qual me interesso. O tipo de reavivamento e renovações espirituais que fará com que as pessoas tremam arrebatadas na presença do Senhor Jesus Cristo. Antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes eu queria os seus dons, agora eu quero apenas Ele mesmo. Esse é o primeiro capítulo desse livro de Luciano Subirá, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Todos os dias, às 6 horas da tarde, ou após as 6 horas da tarde, eu estarei lendo um capítulo desse livro para quem se interessar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos corações de vocês e que vocês aprendam a buscar ao Senhor pelo que Ele é